Que alegria a gente estar hoje aqui em Itapetim, à frente do governo municipal, né? Uma cidade que tem mais poeta por metro quadrado, acredito, do país. Nós temos 270 profissionais catalogados em livros, né? Terra dos Irmãos Batista, de João Patriota, de Vicente Preto, de Antônio Pereira e tantos outros. E esse ano nós vamos comemorar o centenário de Rogaciano Leite, um dos maiores poetas do Brasil. A alegria que nós temos aqui, o Rogaciano, que elevou o nome de Itapetim por o Brasil afora, ganhador de prêmios nacionais, né? A gente esse ano iríamos fazer uma grande homenagem pela sua passagem do centenário, mas infelizmente devido à pandemia nós não pudemos fazer. Mas assim que passar nós vamos fazer a mais justas homenagens a esse poeta que tanto engrandeceu Itapetim, engrandeceu Pernambuco e engrandeceu o Brasil. Olá, amigos e amigas de Itapetim, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos passando aqui hoje para lembrar dessa data tão importante e tão especial para a cultura itapetinense. A data em que celebramos o centenário de um dos maiores poetas de Itapetim, do Pajeú e, por que não, do Brasil, o saudoso e inesquecível poeta Rogaciano Leite, que, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos nesse dia 1º de julho de 2020. E nós, em nome do governo municipal, em nome da Secretaria de Cultura de Itapetim, queremos deixar aqui o nosso voto de gratidão a toda a família e ao saudoso e inesquecível poeta Rogaciano Leite, por tudo que fez para o crescimento da cultura itapetinense. Foi através de Rogaciano que contribuiu para que Itapetim hoje tivesse o título que tem de ventre imortal da poesia. Nós, através do governo municipal, da Secretaria de Cultura, estávamos nos preparando para realizar uma grande festa no centenário de Rogaciano Leite. Durante todo o ano de 2019, fizemos vários eventos alusivos ao poeta, já nos preparando para esse grande centenário, onde a Secretaria de Cultura e o governo municipal fez uma grande parceria com a CEP, Companhia Editora de Pernambuco, para fazermos aqui nos dias 23 e 24 e 25 de julho uma grande feira literária para celebrar o centenário, onde nessa feira iríamos ter celebrações religiosas, apresentações culturais e o lançamento do livro que reúne todas as obras do poeta Rogaciano Leite. Mas infelizmente, em virtude da pandemia, não vamos mais poder realizar esse evento, mas vamos ficar no aguardo para, se Deus quiser, assim que tudo isso passar, a gente possa realizar um grande evento e lançar esse livro que reúne todas as obras do poeta Rogaciano Leite, para que as pessoas possam ter acesso a essa obra que é riquíssima e é grandiosa. A todos aqui o nosso abraço, viva a poesia, viva Itapetim, viva o poeta Rogaciano Leite. Eu sempre ouvi falar muito sobre Rogaciano Leite, da sua grandiosidade, da sua inteligência, mas foi em 2007 que eu descobri, que eu tive noção do quanto que ele era extraordinário. Um gênio da poesia, um jornalista brilhante e um orador espetacular. E eu fiquei fascinada por sua história. E nessa época eu estava concluindo o meu curso de jornalismo e eu decidi que o meu TCC ia ser sobre Rogaciano. E foi aí que surgiu o Reminiscência em Prosa e Versos, que é um curta que fala sobre o poeta, sobre a história, sobre a trajetória de Rogaciano. E eu confesso que não foi muito fácil. Foi um desafio para mim. Primeiro, porque eu não tinha nenhuma experiência com o audiovisual. E segundo, porque eu não tinha condição financeira de fazer exatamente como eu gostaria. Uma vez que Rogaciano, ele andou pelo Brasil inteiro, até fora do país. E o meu desejo era ir em todos os lugares que ele foi. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha noção de que eu tinha que fazer um curta. E era impossível colocar todas essas informações em 15 ou 20 minutos. E eu lembro que na época eu dizia a mim mesma, mas futuramente, quando eu tiver condições, eu vou fazer o Reminiscência 2. E foi muito bacana, foi um projeto muito importante para mim, eu tenho um carinho imenso. Ao fazê-lo, eu pude aprender muito mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa poesia.
Tive a oportunidade de conversar com muitos poetas, pessoas que conviveram e que participaram de cantorias com Rogaciano, amigos contemporâneos, que eu posso até citar aqui Pedro Amorim, Ariano Suassuna. Pude também conhecer pessoalmente Helena Roraima, que é uma das filhas do poeta, que inclusive foi uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer. E foi um trabalho repleto de emoções. Eu me emocionei bastante, eu me arrepiava ao ouvir as histórias, as poesias declamadas pelos poetas. Então o que eu posso dizer é que Rogaciano faz parte de mim, faz parte da minha história, e eu tenho certeza que faz parte também da história de todos que residem em Itapetim, que é considerado o ventre imortal da poesia e que é sua terra natal. E neste ano de 2020, que se ele estivesse vivo, estaria completando 100 anos. Então eu deixo aqui a minha homenagem, onde ele deixou um legado extremamente importante na área cultural. E o que eu posso dizer é que Rogaciano estará para sempre presente em nossos corações, como exemplo, como referência e como inspiração. Meu apreço pelo grande vale de Itapetim, poeta e jornalista Rogaciano Leite, sempre foi notório. Parecia até bairrismo, sentimento com o qual não tenho nenhuma afinidade. E essa admiração tendeu a ganhar alturas pelo fato que a seguir esclareço. Sempre o via quando ele voltava para recarregar suas baterias. Tinha como pouso a casa do meu avô materno. Era irmão de minha avó materna, que assim a reconheci. Mas aí não está minha admiração. Sua poesia, de repente, que tanto ouvi falar na minha infância, seus versos feceninos de alta categoria, seu livro Carne e Alma, que eu carrego sempre, seus cabelos cor de prata, seu amor por Itapetim, tudo isso me fascinava. E minha direção crescia. Mas não reside aí a magna admiração que eu tenho. Sua paixão pelo canto da viola nordestina, defensor quanto mais da cultura do verso improvisado, que, pela sua intervenção, levou o repentista a patamares jamais alcançados, cujas mãos abriram os salões aristocráticos para a entrada triunfante desses vates tupiniquins, estabelecendo um divisor de águas na cantoria, foi um grande passo, não resta dúvida. Mas ainda não é por isso que eu admiro tanto. Seu faro jornalístico, seus prêmios conquistados com seu trabalho incrível de repórter ímpar e suas belas composições foram as grandes consequências da minha admiração, resumida apenas no fato de que tudo isso deveu-se às primeiras e únicas letras que aprendeu com um velho professor da zona rural. O resto foi o grande linguista em que se tornou. Após descobrir o mecanismo da junção das letras, ninguém mais o segurou. Saiu de sua terra e voou ao infinito, respaldado unicamente na carta do ABC, sem curso primário, ginasial ou secundário. Eis a minha principal admiração. Eis o fenômeno que Ivanildo Villanova cognominou nessa estrofe de improviso. Itapetim foste tu, inspiração e enfeite de Rogaciano Leite, fenômeno do Pajeú, que escreveu o Pirambu demonstrando os seus horrores, poema, trabalhadores,
emblema da humanidade, Itapetim, faculdade de diplomar cantadores. Obrigado. Olá, minha gente. Eu sou Monique D'Angelo, estou passando aqui hoje para falar um pouco sobre Rogaciano. Quero falar da influência deste poeta na minha vida, que vai para além da poesia romântica, né? Que ele era um mestre realmente em falar de amor. Mas também Rogaciano me influenciou enquanto gente, porque era um poeta que tratava muito bem acerca das questões sociais que ainda hoje estão muito desiguais na nossa sociedade. Então, a poesia de Rogaciano, infelizmente, continua sendo muito atual. Mas voltando à poesia, e não podendo esquecer de declamar, tem um poema da Minha Terra, de Rogaciano, que é imenso. Ele sai de vários estilos, ele usa de vários estilos, né? Decassílabo, faz estrofes de 8 linhas, 7 linhas, quadras, enfim. E eu saí pegando fragmentos para poder declamar, porque como ele é muito grande, às vezes quando eu estou no palco eu fico escolhendo alguns poemas e ele nunca sai, né? Ele sempre está. E eu vou declamar agora para vocês. Ah, como o sertão é lindo numa noite enluarada, quando o violeiro canta assentado na calçada, na voz do bar do matuto, há tanta brasilidade que eu penso que a alma da terra encamou-se na saudade para vir cantar na garganta deste matuto viril, cuja face embraseada parece que foi pintada com tinta de pau-brasil. Ah, se eu nasci sertanejo, devo cantar meu torrão, devo cantar o que vejo na minha terra queimada, pois que a noite está molhada com as lágrimas da lua que chora desesperada para vir morar no sertão. A lua? Moça da praça? Que nunca dançou pagode, que nunca tomou cachaça nem comeu carne de bode, que desconhece pamonha, que não sabe o que é canjica, que nunca tomou um banho no churumim da bica, que nunca andou a cavalo, que nunca dançou um coco, que nunca tocou viola, que nunca amou um caboclo. Quando visse a nossa festa, talvez dissesse, ora esta, o povo daqui é louco. Mas depois que a lua visse, como o povo sertanejo tem tanto afago e meiguice, tem tanta brasilidade, tem tanta hospitalidade, tem tanta bondade, tanta, deixaria o céu quem canta, aquele céu cor de anil, para viver na terra santa, santa terra do Brasil. E aproveitando, não estou aqui com minha sanfona, mas vou cantar um poema de Rogaciano, que foi musicado por Socorro Lira, uma paraibana lá de Brejo Cruz, salvo engano, e cantando e sorrindo e cantando, acho que esse é o nome, deixa eu só confirmar o nome aqui no livro. Sorrindo e cantando. Quando falas porque vivo sorrindo, falas também por eu viver cantando. Se a vida é bela e se este mundo é lindo, não há razão para viver chorando. Cantar é sempre o que a fazer eu ando, sorrir é sempre o meu prazer infindo. Se canto e rio é porque vivo amando, e se amo e canto é porque vivo rindo. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto, e gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Viva Rogaciano Leite! Oi, gente, aqui quem fala é o professor Marcos Nunes Costa, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e estamos aqui para falar de um dos maiores poetas do Nordeste, Rogaciano Leite. Foi nesta casa aqui, né, que em 1920, 1 de julho de 1920, nasceu esse gênio da poesia nordestina. Né? Aqui, neste humilde sítio, Rogaciano passou a sua infância. O seu irmão
Zé Leite, que faleceu não faz muito tempo, né, nos disse certa vez que Rogaciano, já criança, demonstrava uma personalidade diferente. Ele era diferente de seus irmãos. Não tinha habilidade para os afazeres rurais, né, para a agricultura. Logo, ao contrário dos irmãos, ele se dedicava mais ao estudo. E aí, né, ele fez aqui na região os estudos primários, né, provavelmente com um professor chamado Vicente Dias. Muito jovem ainda, aos 12 anos de idade, Rogaciano começou a despontar, né, como poeta, e aí, aos 14 anos, enfrentou pela primeira vez um poeta repentista. Pouco tempo depois, ele, ainda menor de idade, ele foi a Patos, na Paraíba, né, para participar de uma primeira cantoria. E dali, ele seguiu viagem ao Rio Grande do Norte e em seguida para Caruaru. Em Caruaru, Rogaciano começou a vida profissional, por assim dizer, trabalhando na radiodifusora de Caruaru, né, com um programa de poesia, mas não só de poesia, de música, né? Então Rogaciano começou a se projetar ali. E aí começou a fazer amizade com os grandes cantadores da sua época e ser chamado para participar de eventos como um jovem promissor. E aí nós temos notícias ali nos anos 30, quando Rogaciano tinha em torno de 22 anos, 23 anos, Rogaciano já aparece nos jornais do Recife, né, participando de eventos como, por exemplo, no Clube Náutico Caparibe, né, das rádios do Recife. E aí, Rogaciano começa a receber grandes elogios da crítica da época, né, de pessoas como Luiz da Câmara Cascudo, né, e outros que vão se projetando. No início dos anos 40, Rogaciano transfere-se para o Ceará. Né? Nas suas andanças, ele foi parar em Fortaleza, onde ficou o resto da sua vida, pelo menos como residente, até falecer em 1969. Em Fortaleza, Rogaciano começa a trabalhar nos jornais. Muito embora há notícias de que já no Recife, Rogaciano tinha participado esporadicamente de algum trabalho jornalístico. Mas a carreira, além de poeta, de jornalista de Rogaciano, desponta ali. E essas duas carreiras vão seguir paralelamente e fazer dele um grande poeta e um grande jornalista. Dois eventos organizados por Rogaciano vão fazer dele, né, não só um grande poeta, mas um grande nome de destaque na poesia brasileira. O Congresso de Cantador de Violas de Fortaleza, em 1947, né, onde ele reúne pela primeira vez no Teatro Santa Isabel, ou melhor, no Teatro Iracema, um grande número de cantadores, e ali começa a trazer para a cidade os cantadores do mundo rural. Esta é uma das grandes características de Rogaciano. Ele era um homem simples, um homem que foi criado no mundo rural e que começa a levar os seus colegas, os seus companheiros, né, aqueles que trabalhavam caminhando pelos sertões, fazendo a chamada cantoria de pé de parede, e ele leva para a cidade, e esse povo começa a aparecer no cenário. O outro grande evento foi, em 1948, o grande Congresso de Cantador de Violas, no Teatro Santa Isabel do Recife, organizado por ele e Ariano Suassuna, né, que vai dar visibilidade à poesia nordestina. Então nós temos ali um divisor de água, quando a poesia sertaneja, a poesia matuta, ganha a cidade. Mais do que isso, passados os congressos, Rogaciano organizou caravanas de poetas e os seus amigos, os irmãos Batista, né, Pinto do Monteiro, né, os dois companheiros dele que ele fez dupla durante muito tempo, aliás, três, o Domingos Fonseca, o Batista Amorim e o Cega Aderaldo. Então Rogaciano começou a levar esse pessoal para o sul do país, e aí ele vai cantar, né, nas grandes capitais, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo,
cantando a convite para grandes nomes como o governador Adhemar de Barros, para presidente da República como Jânio Quadros e tal. Ora, além dessa sua carreira poética, paralelamente, Rogaciano trabalha para os grandes jornais do país, tendo obtido 3 prêmios Essos, né, de jornalismo, com 3 matérias, 2 na Amazônia e uma sobre o homem da cana-de-açúcar aqui no Nordeste. Então, Rogaciano foi um grande gênio comparado e tido pela crítica por Jorge Amado, por grandes nomes no Brasil, como uma espécie de segundo Castro Alves. Então, a grande característica de Rogaciano é que ele era um poeta que ia do popular ao erudito. Né? Escreveu vários poemas, livros, principalmente o que fez mais fama, o principal livro dele, Carne e Alma. Esse é o Rogaciano que nasceu nesta casa humilde, né? Mas que esse mundo aqui era muito pequeno para ele e que ele ganhou o mundo muito cedo e se projetou, e se não tivesse falecido tão jovem, com 49 anos, teria sido um dos maiores poetas do Brasil. Meus cabelos cor de prata são brilho de serenata que a lua mandou pra mim, e meus cabelos grisalhos são um pingo de gotas de orvalho num tinteiro de nanquim. Esses meus cabelos brancos que hoje estão da cor dos bancos solitários do jardim já sentiram tantos dedos, guardaram tantos segredos que elas contaram pra mim. Se hoje estão desbotados é porque foram beijados com muito amor e emoção, e os beijos foram tão puros que meus cabelos escuros estão da cor do algodão. Já fiz tanta serenata que a lua desfeita em prata mandou meus beijos pra mim, e os beijos foram tão puros que meus cabelos escuros ficaram brancos assim.